boa tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos então, com muita alegria e muita gratidão a Deus por podermos compartilhar momentos como esse, de reflexão saudável para o nosso cotidiano, buscando uma compreensão mais aprofundada do Evangelho de Jesus e dos postulados da doutrina espírita a partir das reflexões do Espírito Emmanuel. Hoje estamos no capítulo 71 do livro Caminho, Verdade e Vida, e o título é Para Testemunhar, baseado na seguinte passagem do Evangelho de Lucas: E vos acontecerá isto para testemunho. Emmanuel diz o seguinte: naturalmente que o Mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes de inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o Mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Então vejam, meus amigos, uma mensagem extremamente profunda de Emmanuel, assertiva, e que traz uma série de reflexões importantes. E nós vamos tentar aqui puxar alguns desses fios de reflexão que cabem muito, servem muito para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Inicialmente, nós podemos perceber que Emmanuel escolheu um tema, o tema do testemunho, que é muito recorrente entre os cristãos e também entre os espíritas e muito mal compreendido, né? E essa má compreensão diz muito da nossa má compreensão do próprio propósito de Jesus aqui na Terra, do que ele veio nos ensinar. Porque muitas vezes nós entendemos que Jesus veio nos ensinar ou o martírio perpétuo, né? Nos ensinar ao sacrifício das arenas de Roma, como exemplo de testemunho, ou seja, o padecimento, o sofrimento sem fim aqui na Terra, ou vamos para o outro extremo, daqueles que, por se dizerem convertidos na fé cristã, se consideram, portanto, prontos para viver o ócio do paraíso, o ócio da vida angelical que eles imaginam que seja a realidade. E Emmanuel nos mostra que não estamos diante de nenhum nem de outro. Que o testemunho tem algo de muito mais concreto em nossas vidas e no fim e ao cabo, de muito mais simples, de bom senso, de equilíbrio mesmo. Emmanuel começa nos dizendo que, evidentemente, o Mestre, ele não sente nenhum tipo de prazer em nos ver sofrendo aqui na Terra. Ou seja, Jesus não se alegra com o nosso sofrimento, mas Emmanuel complementa: considerando as necessidades extensas dos homens da terra, Jesus entende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. Ou seja, sabendo Jesus das nossas limitações, dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, enquanto espíritos imperfeitos, encarnados num planeta de provas e expiações, ele entende da necessidade das provações e sofrimentos. Então vejam, a provação, o sofrimento, ele deixa de ser algo relacionado a um arbítrio divino,
ou um mero capricho de Jesus para se tornar uma consequência da nossa conduta, uma consequência dos nossos débitos do passado, aos quais a doutrina joga luz, a doutrina espírita joga luz, por meio da ideia do postulado da reencarnação. Então, o testemunho, ele deixa de ser algo solto, uma ideia vaga, para se transformar, sim, numa consequência, né? Num consectário da lei de causa e efeito. Veja, eu sou um espírito imperfeito, estou encarnado no planeta de provas e expiações para me depurar, para me melhorar, e é evidente que disso decorrerão provações e sofrimentos. E aí, Emmanuel continua para nos trazer uma analogia muito interessante entre as provas, os concursos que nós temos aqui na Terra e a forma que o Evangelho de Jesus tem de apreciar, de verificar como estamos andando na nossa tarefa, no nosso objetivo de melhoramento espiritual aqui na Terra. Isso se dá por meio das nossas provas, por meio das dificuldades, dos sofrimentos que testam a nossa fé, a nossa capacidade de sermos efetivamente testemunhas de Jesus, no ensinamento de Jesus, testemunhas por meio da nossa própria vida, das nossas próprias decisões. E é por isso que Emmanuel diz, o amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos, ou seja, não cabe tristeza. Temos que enfrentar com alegria, com bom ânimo os desafios dessa vida. Mas, Emmanuel complementa, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a Terra, ou seja, num planeta de provas e expiações, deve contar com dificuldades de toda sorte. Porque Emmanuel nos chama à realidade. Ele nos pergunta como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias. Ou seja, para o que chamamos Jesus em nossas vidas? Para que ele nos liberte, nos salve, sem que nós tenhamos de nossa parte o esforço próprio? O que nós esperamos de Jesus? Um mundo de sofrimento sem fim? A salvação fácil? Sem o nosso esforço próprio? E Emmanuel nos coloca exatamente no lugar que nos cabe, quando diz, quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, ou seja, não a nosso favor, não pela posição de comodidade aqui na Terra, não por recompensas materiais aqui na Terra, mas em favor da esfera maior, que pode sim implicar sacrifícios das nossas circunstâncias materiais transitórias da nossa vida atual, da nossa encarnação. Por isso Emmanuel complementa, sem olvidarmos, sem esquecermos que o serviço começa em nós mesmos. E aqui nós falamos ali de duas posições extremas no começo do nosso comentário, né? Daqueles que aguardam o sofrimento sem fim e daqueles que, por outro lado, buscam o prazer ocioso de uma vida angelical no paraíso. Esses dois equívocos se somam a um terceiro, né? Porque muitas vezes, quando nós estudamos o Evangelho, há várias correntes que dizem que o testemunho seria como uma obrigação de nós darmos testemunho, dizermos ao outro, pregarmos ao outro o Evangelho de Jesus, buscarmos a conversão do outro. E aqui Emmanuel nos diz que o testemunho começa em nós mesmos, o serviço começa na nossa modificação pessoal. E aqui, em nós mesmos, residem os nossos obstáculos, os nossos desafios. Nós não podemos, portanto, buscar no outro a mudança. Pregar para o outro o Evangelho de Jesus. O testemunho está em nós. E vejam como tudo, então, muda de figura. Não devemos, então, como diz Emmanuel, chorar em desalento ou repousar em satisfação ociosa. Jesus nos convida para o trabalho. E onde está o trabalho? Em nós mesmos. Onde está o testemunho? Em nós mesmos. Na nossa própria conduta, no nosso próprio esforço para nos melhorarmos. E a frase final da mensagem de Emmanuel é uma mensagem de esperança. Porque depois de uma mensagem dessa, nós poderemos pensar que diante das nossas quedas, dos nossos erros,
dos nossos defeitos e das nossas imperfeições, nós não seríamos dignos de testemunhar. Mas Emmanuel nos adverte que se o Senhor nos convocou para o serviço, Ele já nos considera dignos de testemunhar. E nós podemos voltar nas lições do Evangelho daqueles que compartilharam da vida aqui na Terra com Jesus, para ver que muitos deles caíram antes de efetivamente compreenderem o que seria o testemunho para Jesus. Basta lembrarmos que Pedro negou a Jesus 3 vezes na cruz. Que Paulo perseguia cristãos antes da estrada de Damasco o acordar para a estrada de testemunhos que ele teria que viver para transpor esse abismo que o separava de Jesus. E aí vejam que não nos basta nos dizermos convertidos em Jesus. Na verdade, nos dizermos convertidos em Jesus é apenas o primeiro passo. Ali começa a estrada dos nossos testemunhos, dos nossos testes e das nossas provas, para alcançarmos a realidade, a verdade do Evangelho de Jesus em nossas vidas. E é evidente que, como nós estamos dizendo desde o início dessa lição, é evidente que haverá obstáculos, haverá desafios. E esse comentário de Emmanuel combina muito com outro comentário que está no livro Vinha de Luz, também psicografado por Chico Xavier. No capítulo 22, intitulado Corrigendas, Emmanuel vai nos alertar que o homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Então, nós que aceitamos o Evangelho de Jesus em nossas vidas, temos que entender que haverá testemunhos e que isso é o açoite, o incentivo de Deus para a nossa modificação. Não temos que enfrentar os obstáculos, os desafios da vida com tristeza, mas sim com alegria, começando e utilizando esses desafios como ferramentas para o nosso próprio melhoramento. Só assim nos converteremos em verdadeiros servos de Jesus. A proposta, o roteiro, está dado por Emmanuel. Agora basta que nós traçamos isso para nossas vidas, para as nossas reflexões diárias, transformando essa mensagem de Emmanuel no incentivo para começarmos a nossa própria mudança, a nossa própria reforma íntima. Sempre rogando a Jesus que esteja conosco, nos amparando, nos iluminando e nos auxiliando para que possamos ter êxitos nessas provas, nesses obstáculos que certamente enfrentaremos com muita alegria e muito bom ânimo na estrada da nossa encarnação. Muito obrigado, meus amigos, pela companhia e pela presença nessa nossa singela leitura de uma mensagem tão esperançosa e que tanto nos incentiva do Espírito Emmanuel.